A franquia Far Cry sempre foi conhecida por seus vilões insanos e extremamente carismáticos. A real é que muitas vezes os antagonistas acabam sendo mais interessantes que os próprios protagonistas. A Ubisoft mandou bem em criar vilões que não são apenas o mal pelo mal, mas que tem uma profundidade psicológica que faz a gente ficar meio perturbado, refletindo se eles realmente são os piores da história ou se o mundo ao redor deles é tão ferrado que a gente só vê eles como monstros por conveniência. E nesse vídeo eu irei falar a minha opinião de qual que é o melhor vilão da saga Far Cry. E antes do vídeo começar, já comenta qual é o seu favorito. E também aproveita e se inscreve, deixa o like, isso me ajuda muito. E também se você está afim de produtos diferenciados, dá uma olhada no link da descrição da bio do canal e no vídeo. E sem mais enrolação, vamos para a análise. As gêmeas Chloe e Mickey, Far Cry New Dawn. Já Far Cry New Dawn nos joga no mundo pós-apocalíptico e os vilões dessa vez são as irmãs Chloe e Mickey, líderes dos Highwaymen. Elas comandam uma gangue anárquica, onde força o terror e elas se declaram as leis do local. Chloe é a mais violenta e impulsiva, sempre pronta para matar qualquer um que se oponha a elas, enquanto Mickey é mais racional e estratégica, tentando manter algum tipo de ordem no caos. O que torna-as interessante é a dinâmica entre elas. Enquanto Chloe quer dominar tudo pela brutalidade, Mickey às vezes demonstra dúvidas, parecendo até querer algo mais do que apenas destruição. Isso cria um contraste legal, porque no final elas não são apenas vilões genéricos de Mad Max. Outro ponto legal é que, diferente de outros vilões da franquia, elas não têm um grande plano ou uma filosofia elaborada. Elas são oportunistas, aproveitando o caos do mundo para se manter no topo. Isso as torna menos refinadas do que os outros vilões que eu irei citar mais para frente, mas isso não significa que elas são menos perigosas. Pelo contrário, a imprevisibilidade delas é o que faz com que sejam ameaçadoras. E elas não têm muito um background por trás. E também não apresenta se não se sente ameaçado por elas ao decorrer do jogo. Por isso eu coloquei ela na posição mais baixa dessa lista. Oi Batari, Far Cry Primal. Dando um salto para agora na pré-história, Far Cry Primal trouxe vilões que, embora menos complexos do que os anteriores, ainda tinham suas próprias motivações dentro do mundo brutal de Horus. O líder do Zundan é o mais direto de todos, o Brutamontes, que vive pela lei do mais forte, mas o que torna ele mais interessante é que sua brutalidade não é gratuita. O Zundan sofre de uma doença degenerativa que o está matando, provavelmente devido à exposição ao frio e à falta de alimentos adequados. Ele não quer destruir os Wenders só por ódio, mas porque sua tribo precisa de um território fértil para sobreviver. Isso adiciona um pequeno nível de tragédia ao personagem, porque no fundo ele só está lutando para manter o povo dele vivo, mesmo que isso signifique massacrar os outros. Já Batari, líder dos Izila, é outro tipo de vilã. Siu representa a força bruta e a sobrevivência primitiva. Batari representa o fanatismo religioso. Ela governa os Izila com mão de ferro, convencida de que tem uma conexão divina com o sol e que seu povo tem o direito de dominar os outros. Ela não luta apenas por recursos, mas pela sua ideologia. Para ela, os Wenders e os Zundan são inferiores e devem ser escravizados ou exterminados. Eu coloquei esses dois na frente das irmãs gêmeas por conta de que dentro do cenário do Far Cry Primal eles se encaixam muito melhor do que elas no Far Cry New Dawn. Pagamin, Far Cry 4. Indo agora para o Pagamin, que é o vilão mais refinado, mas não menos perigoso. É aquele tipo de antagonista que você gosta porque o cara tem estilo. Sempre vem vestido, cheio de ironia, diferente de outros vilões. Ele tem uma presença absoluta. Pagamin é um estrategista, ele não precisa gritar ou agir como um maníaco porque ele já venceu antes do jogo começar. O que torna ele tão interessante é que, diferente de outros vilões, ele realmente parece gostar do protagonista. Ele não trata o AJ, que é o protagonista do Far Cry 4, como inimigo real, mas como alguém que pode ser útil ou até um substituto para a filha que ele perdeu. Isso adiciona uma camada de complexidade, porque em vários momentos ele até ajuda o jogador, o que deixa aquele questionamento no ar. Será que ele realmente é o pior? Sim, ele é um ditador que fez várias atrocidades, mas o jogo nunca deixa claro se tem outra facção lá nos Himalaias. E também, se você olhar nas entrelinhas do jogo, conta que ele sofreu o abuso do pai, o que possivelmente fez ele também ficar ainda mais maníaco do que ele já. Joseph Seed, Far Cry 5. Joseph Seed é um vilão que mexe com a cabeça de um jeito diferente. Enquanto outros vilões são movidos pelo poder e pela insanidade, Joseph é movido pela fé. Ele é um líder de um culto que realmente acredita que está salvando as pessoas do apocalipse. E o mais bizarro, ele não está completamente errado. Desde o começo do jogo ele avisa que o fim do mundo está chegando, e no final o fim do mundo realmente chega. Isso muda completamente a forma como a gente vê os personagens. Será que ele é um lunático ou um cara que sabia demais? Joseph não precisa de violência para ser ameaçador. Ele tem aquele olhar vazio, aquele tom de voz calmo que te deixa desconfortável porque você sente que ele realmente acredita no que está falando. Isso é muito pior do que o vilão que grita ou que te tortura, porque um fanático com convicção é imprevisível. Os irmãos dele também são um fator importante na história.
cada um representando o aspecto do controle que um culto pode ter. A violência de Jacob, a manipulação psicológica de Fate e a doutrinação de John. Justificide não impõe medo pela brutalidade, mas pela ideia de que talvez ele esteja certo. Para mim, um vilão interessantíssimo, mas que ele tem pouco tempo de tela no Far Cry 5. Os três irmãos dele acabam tendo mais tempo de tela que ele, por isso coloquei ele um pouco mais abaixo. Anton Castilho, Far Cry 6. Anton Castilho, que é o mais político de todos os vilões da franquia, interpretado pelo lendário Giancarlo Esposito. Anton não é louco ou descontrolado como outros vilões, nem excêntrico como Pagan, por exemplo. Ele é um líder frio, calculista, que acredita genuinamente que está fazendo o melhor para o país dele, Yara. A diferença dele para os outros vilões é que ele não quer só poder por poder. Ele quer um legado, ele quer um filho dele, Diego, continue seu trabalho. Isso cria um conflito interno interessante. O jogo constantemente mostra que Anton realmente é um filho, mas esse amor é distorcido pela crença de que só a ditadura pode salvar o país. Isso torna Anton um vilão muito mais realista e por isso mais assustador. Ele não é apenas um monstro, ele é o tipo de pessoa que no mundo real pode facilmente existir. Vaz Montenegro, Far Cry 3. Vaz não foi só o maior vilão da franquia, mas um dos vilões mais icônicos da história dos videogames. O cara simplesmente dominava qualquer cena que aparecia. Isso graças ao autor Michael Mando, que fez o personagem de um jeito tão absurdo que virou referência. Ele tem aquele jeito caótico, onde no minuto tá de boa, até engraçado, e no outro tá enfiando uma bala na sua cara sem piscar. E o que torna o Vaz tão incrível é que ele não é só um bandido aleatório. Ele é um produto daquele mundo podre, uma ilha dominada por tráfico, violência e loucura. Ele mesmo fala sobre a definição de insanidade, e ironicamente ele próprio é o exemplo perfeito disso. O cara tenta matar o protagonista várias vezes, mas sempre deixa uma escapatória, como se estivesse brincando com ele. Isso mostra que no fundo ele não quer só destruir, ele quer provar um ponto, como se precisasse que Jason entendesse a verdadeira natureza do jogo. Mas é trágico, ele não nasceu um monstro, mas virou um porque foi traído, usado, e no final abraçou a insanidade. Ele tem raiva, tem dor, mas acima de tudo ele tem consciência de que está preso num ciclo sem saída. O que torna os vilões de Far Cry tão marcantes é que eles não são apenas caras mal genéricos. Cada um tem uma filosofia ou um motivo por trás de suas ações. Nenhum deles é puramente um vilão de desenho animado que quer dominar tudo porque sim. Vaz é o caos puro, um espelho do que acontece quando alguém perde completamente o controle da própria mente. Pagan é a sofisticação do mal, um ditador que entende o jogo de poder melhor do que qualquer um. Justificide é o fanatismo da forma mais perigosa que ele tem. Alguém que realmente acredita que está tentando salvar o mundo. Anton Castilho é o ditador pragmático, um homem que justifica sua crueldade com a promessa de um futuro melhor. E tem o Yabatari, que são vilões lá da pré-história, e tem as irmãs gêmeas, a Mika e a Lou, que também tem seu papel mesmo não sendo tão bons quanto esses outros que eu citei. E cada um desses personagens tem o que mexe com a gente, seja pelo carisma, pela brutalidade ou pela crença inabalável de que estão certos. No final, Far Cry não é sobre heróis contra vilões, é sobre perspectiva, sobre como a linha entre certo e errado pode ser muito mais fina do que parece. E rapaziada, esse foi o vídeo sobre os vilões da saga Far Cry. Não se esqueça de comentar qual é o seu favorito. E já aproveita, deixa o like e se inscreve que isso me ajuda demais. E muito obrigado por assistir até o final. Tamo junto e falou!